qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje se afasta um pouco das questões da conjuntura imediata, de como está se desenrolando na prática política, para considerar alguns aspectos mais permanentes e que emergem das pesquisas que têm sido feitas sobre a situação da democracia no mundo. De fato, cerca de 30 anos atrás, analistas e democratas em várias partes do mundo celebraram o que o cientista político norte-americano Samuel Huntington chamou de a terceira onda da democratização do planeta. Na verdade, um conjunto tão significativo de transformações anti-autoritárias que levou outro analista tão celebrado quanto ele, o filósofo americano Francis Fukuyama, a escrever um ensaio que anunciava o fim da história. A tese supunha que, com o colapso do comunismo e do modelo soviético de sociedade e de política, provocado pelo fracasso da perestroika e da glasnost e pela queda do Muro de Berlim em 1989, o predomínio da democracia liberal tinha alcançado um grau tão amplo e consistente de consolidação que eliminava a possibilidade de alguma alternativa disputar com a democracia liberal a hegemonia política pela realização da chamada boa vida no sentido aristotélico. Fukuyama se referiu no seu ensaio, logo que acabou se transformando em fonte de controvérsia e de ácidas disputas intelectuais, ao modelo liberal que asseguraria, em tese, tanta plena liberdade e autonomia dos indivíduos quanto o seu direito de autorizar governos e agirem e falarem em seu nome. Menos de 30 anos depois disso, no entanto, um conjunto de novos acontecimentos, a maior parte dos quais sinalizando a reversão da expansão democrática anterior, colocou a democracia liberal na defensiva. A seguida ascensão de governos populistas ou abertamente iliberais mostrou que uma nova onda de transformações políticas estava se iniciando, mas desta vez mostrando o oposto da anterior, ou seja, a perda de forças das ideias liberais. Professor, que exemplo o senhor pode citar? Os casos mais emblemáticos são os da Rússia com Putin, a Venezuela de Chávez e Maduro e a Turquia com Erdogan. Mas a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016 e a vitória do Brexit na Inglaterra em 2017 mostraram que a tendência é mais geral e atinge mesmo países da União Europeia, como a Polônia e a Hungria, que poucos anos atrás, na verdade, tinham despontado como exemplos do processo de democratização do leste europeu. Mas a América Latina foi igualmente atingida pelo que está sendo designado como um retorno do populismo, como exemplificam casos como os do Peru e do Brasil, que poucas décadas atrás tinham dado sinais virtuosos de funcionamento do regime democrático. O primeiro com a eleição e o autogolpe de Fujimori nos anos 90. O segundo, tanto com a eleição de Collor de Mello em 89, como de Jair Bolsonaro em 2018. Nesse caso, o contencioso para a democracia vem do ataque que alguns dessas lideranças populistas fazem, não apenas aos partidos políticos, desprezando os partidos, mas mais do que isso, um ataque sistemático contra instituições básicas, como o Congresso Nacional e a Corte Suprema, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. É preciso considerar que a emergência dessas lideranças representa uma nova fase no processo de democratização no mundo, mas que está colocando em questão alguns dos aspectos mais fundamentais das garantias que foram construídas durante séculos pelo modelo liberal de democracia. É preciso pensar, refletir sobre isso e, de alguma maneira, fazer a relação com o que está acontecendo no desenvolvimento da vida política diária. E é isso que, num certo sentido, essa coluna sobre a qualidade da democracia quer fazer. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje, a Guerra Fria em novo estilo. A tendência de confrontação entre China e Estados Unidos tem se acirrado. Quais são os aspectos desse novo tipo de Guerra Fria? Uma das consequências da pandemia foi a aceleração de tendências de questões que já existiam antes da coronavírus. Uma das questões que já estava começando a ganhar evidência era, nos últimos 10 anos, a emergência da China, a volta da China ao centro do cenário global e o começo da competição com os Estados Unidos. É a primeira vez na história moderna que há uma grande potência não branca competindo com uma outra potência branca. Essa competição está gerando uma reação dos Estados Unidos. E com o Trump e com a pandemia, houve uma aceleração dessa tendência de confrontação que, na prática, representa uma luta pela hegemonia global no século XXI. Essa crise entre os Estados Unidos e a China é diferente da Guerra Fria tradicional que vigorou de 1945, depois da guerra, até a queda do Muro de Berlim. É um novo tipo de Guerra Fria, porque ela não é ideológica, não é uma disputa pelos modelos políticos, ou centralizado, planificado, o regime político autoritário, ditatorial, contra o modelo ocidental de economia de mercado, de democracia, de liberdade. E também não é uma competição militar, como era a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Havia uma competição militar, chegou a haver até uma competição para quem chegava primeiro na Lua. Não existe essa questão hoje com a China. A competição está dada no plano comercial, no plano tecnológico, no plano da saúde, agora mais recentemente com a pandemia, e começa a ver os primeiros exemplos de algum tipo de atrito na área militar, sobretudo naval. A China, para o establishment americano, para a elite americana, é a ameaça central. Essa expressão foi utilizada pelo secretário de Estado americano recentemente num depoimento no Congresso. Assim, a China é vista pelo governo americano, pela sociedade americana, pela mídia americana, como adversária, como uma ameaça de segurança nacional. Eu vou destacar apenas 2 aspectos rapidamente das implicações disso. Em termos geopolíticos, essa competição está mais aguda hoje no Extremo Oriente, por causa da crise com Hong Kong e a maneira como a China está ocupando agora a Hong Kong com a nova lei de segurança, a ameaça de Taiwan defendida pelos Estados Unidos, toda a ação da China no Mar do Sul da China, a ilha grande que ela criou com bases militares e a ação nas costas do Vietnã, da Malásia, na questão da exploração de petróleo nessa região e os atritos que isso está gerando. A militarização do Japão é uma consequência desse atrito. As alianças com a aliança militar americana com a Índia, com a Austrália, com o Japão, é outra consequência. E tem uma segunda consequência interessante, que é a aproximação, além da aliança estratégica de inteligência entre 5 países, aliança essa criada depois da guerra entre Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, e agora a possibilidade de incorporar o Japão para essa área de inteligência, de espionagem. A ampliação dessa relação econômica estratégica para uma espécie de área de livre comércio, em que esses países cooperariam para criar um pool que faça o comércio em áreas estratégicas, em que a China é um produtor importante. Por exemplo, fornecimento de metais, terras raras, produtos na área de saúde, medicamentos, equipamentos. Então, ampliando o conceito de descentralização da China. Isso pode dividir o mundo e pode exigir lealdades
em todos os setores, em todas as regiões, em termos tecnológicos, em termos comerciais. Os países europeus e alguns países asiáticos ainda resistem. Vamos ver se essa crise, se essa divisão, se essa nova Guerra Fria chega à América Latina. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor Otávio, o que é trombose venosa cerebral? Olha, a trombose venosa cerebral é uma doença cerebrovascular incomum, né? Ela é causada pela formação de coágulos nos seios venosos e nas veias do cérebro. Em conjunto, essas veias e esses seios venosos formam um sistema de drenagem do sangue de dentro do cérebro de volta para o coração. E quando existe um entupimento desse sistema de drenagem, pode haver um aumento da pressão dentro da cabeça. Uma congestão das veias leva a um risco maior de transformações hemorrágicas e sangramentos dentro do cérebro, e o paciente pode apresentar desde uma cefaleia e alterações visuais até déficits neurológicos súbitos parecidos com um AVC, crises convulsivas, coma e eventualmente evoluir para o óbito. O diagnóstico da trombose venosa cerebral é desafiador pela própria raridade do quadro e pelos sintomas que são mais ou menos inespecíficos no começo. Ele exige um alto grau de suspeição clínica e geralmente é feito com um exame de neuroimagem com uma ressonância magnética da cabeça. O tratamento é feito com anticoagulantes, remédios que afinam o sangue, e pode ser feito inicialmente com injeções e depois transicionados para medicamentos por via oral. Quando diagnosticado precocemente, a trombose venosa cerebral geralmente apresenta um bom prognóstico, melhor do que do acidente vascular cerebral, que é causado pelo entupimento das artérias do cérebro. Existe uma relação entre a trombose venosa cerebral e a Covid-19? Vários estudos recentes têm mostrado essa associação entre a Covid-19 e fenômenos trombóticos, ou seja, a formação de coágulos nas artérias e veias. E mais recentemente, diversos pesquisadores têm encontrado esse aumento de frequência de trombose venosa cerebral em pacientes com Covid-19. Aparentemente, em alguns pacientes, a infecção pelo SARS-CoV-2 induz um estado protrombótico, com hiperativação das proteínas da coagulação sanguínea. Em conjunto, esses achados mostram que essa doença tem um espectro de manifestações clínicas muito mais amplo do que simplesmente uma infecção respiratória. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, em primeiro lugar, queria dar meus sentimentos em nome de toda a equipe da Rádio USP pelo falecimento da sua mãe. Essa semana foi muito difícil para mim, porque faleceu minha mãe aos 88 anos. Momentos difíceis, angustiantes, mas que tiveram bons momentos, se assim posso dizer. O PAD do HU, que é o Programa de Atendimento Domiciliar, chefiado pelo Dr. Sakurada, diminuiu o nosso sofrimento e ajudou a manter minha mãe em casa. Agradeço a essa equipe que é, sem dúvida, um dos serviços de ponta do Hospital Universitário. Dr. Lotufo, são nesses momentos de tristeza que ocorrem as recaídas, né? É que nesses momentos de tristeza é que vejo muitos dos meus pacientes terem a famosa recaída em relação ao tabaco, ao álcool e outras drogas. Grande parte de todas as recaídas nas drogas são por problemas emocionais, já dizia Edinalva, nossa psicóloga. Quero afirmar que depois de 15 anos fazendo esse ambulatório antitabágico, a recaída ocorre independente do tempo que você abandonou o tabaco. Uma tragada, uma cervejinha podem fazer você retornar à droga. Um dos pilares do sucesso do abandono das drogas é a espiritualidade. Ela permite uma força invisível que o ajuda nos momentos difíceis, mantendo uma serenidade e evita aí uma fuga que pode fazê-lo retornar ao mundo das drogas. Duas coisas me emocionaram naquele velório de 10 pessoas presentes devido à pandemia, velório da minha mãe. A presença do meu amigo, pastor da Igreja Batista da Granja Viana,
Um pequeno grande homem que dedica sua vida à igreja e ao trabalho social. O trabalho social faz parte dessa vida com Deus. Meu avô, que era pastor em Botucatu, dizia que era difícil pregar a quem tem fome. Por isso, nos tempos de pandemia, ajudar o próximo ocupa aí um lugar importante nas nossas vidas. Outro momento emocionante foi a presença do meu amigo pediatra Dr. Mack, que meigamente adentrou ao serviço funerário de máscara, com um crachá do H1 no peito, dizendo estar representando meus colegas da pediatria e do hospital. Os amigos são importantes nessas horas difíceis. O nosso grupo antitabágico e o CODAD, Centro de Orientação e Dissuasão de Uso de Drogas, tem funcionado através do WhatsApp, conversando com pacientes novos e antigos que estão ainda em tratamento. Ao invés do nosso atendimento semanal, eles vêm buscar medicação uma vez por mês e nos comunicamos quase que diariamente com notícias de sucesso e algumas de recaídas. Dr. Lotufo, o que fazer para não ter a recaída? Procurem apoio nas famílias, na espiritualidade e mantenham-se longe das drogas, seja ela qual for. E, nos momentos de depressão, extrema ansiedade, estamos no HU às terças-feiras de manhã ou no WhatsApp todos os dias para confortá-los e trocar ideias. Alguns dos WhatsApps enviados pelos nossos pacientes estão aqui a seguir. Estou fazendo hoje 16 dias sem fumar. Outro, estou 5 semanas sem fumar após 18 anos fumando e está sendo ótimo. Alguém diz o seguinte: o dia termina, mas Deus continua olhando por nós. Outro escreve: estou 8 meses sem cigarro, força pessoal. E alguém responde: no caminhar da vida nem sempre o caminho será leve, mas Deus sempre nos dará sapatos adequados. Outro: eu fumava 40 cigarros por dia, faz 4 meses que não fumo, ainda tenho vontade, mas estou no foco. Desejo para mim e vocês fé para vencermos. Procuremos a nossa espiritualidade e vontade de ajudar ao próximo. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o tema desta semana é o limite da liberdade de expressão. Há hoje um tema fundamental para as democracias modernas: a relação entre a liberdade de expressão e a internet. Há alguns precedentes nesse sentido. Acusações indicam que a Rússia tentou influenciar o resultado das eleições norte-americanas e das eleições francesas. A internet foi utilizada largamente nas eleições brasileiras de 2018. Foi também utilizada nos ataques ao Supremo Tribunal Federal, contra a democracia recentemente no Brasil e nesta semana contra o influenciador digital Felipe Neto e contra o cientista Átila Yamarino. Tudo isso nos coloca diante dos limites da liberdade de expressão e nos coloca diante da internet como um fenômeno global. E este é um tema que eu, inclusive, voltarei a analisar nas semanas vindouras. Primeiro, em relação à liberdade de expressão. É necessário lembrar que a liberdade de expressão é filha do Iluminismo, um movimento que nasceu no século XVIII e que tem na capacidade de pensar do indivíduo, na sua autodeterminação e na capacidade de exprimir a sua vontade, o elemento determinante da liberdade de expressão na esfera pública. O grande problema que se coloca é saber: existem limites à liberdade de expressão? Sim, a liberdade de expressão é um direito consagrado pela Constituição brasileira, mas como todo direito, ele tem limites. A própria Constituição brasileira estabelece alguns limites claros, por exemplo, a ofensa à honra, à imagem, mas mais do que isso, é preciso entender que nem tudo pode ser dito livremente. A liberdade de expressão, ela serve, sobretudo, para a formação de uma vontade política, para um debate coletivo baseado em fatos e baseado em argumentos.
Qual é o problema que a internet tem nos colocado nos últimos tempos? A internet tem sido um fenômeno global. Professor Alberto do Amaral, e as fake news, hein? Todo direito está pensado na época moderna como sendo um direito de base nacional que se estende ao longo dos territórios dos Estados nacionais. A internet desafia o paradigma do direito moderno, porque, salvo talvez o direito internacional privado, a internet conecta o mundo como um todo. E tem sido criada uma verdadeira máquina de desinformação pela internet, que cria mentiras, as chamadas fake news. A mentira é criada por indivíduos que trabalham em estúdios, que editam imagens, que editam áudios, que são depois distribuídos pela internet e que divulgam informações falsas, coisas que não existiram, divulgadas por várias redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, podem fazer com que os indivíduos acreditem que informações provindas de diversas fontes são verdadeiras. Portanto, nós estamos diante de uma falsificação da realidade. Uma situação diferente é aquela em que também uma máquina é utilizada para produzir uma informação que está fora do contexto, pode ter sido verdadeira no passado, mas não é verdadeira agora, para induzir em erro a opinião pública. Nós estamos, portanto, diante de duas situações diferentes que produzem o mesmo resultado negativo: distorcer o debate político, criar confusão, impedir que a democracia se realize de forma integral. Portanto, nós estamos diante do uso maciço da internet como forma de coibir a liberdade de expressão, de impedir que a liberdade de expressão se manifesta, porque a liberdade de expressão, para se manifestar com toda clareza, precisa das informações corretas a respeito daquilo que se passa no interior das democracias. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.